Barraco Filosófico. Oi, gente! Então, estamos aqui para mais uma rodada do nosso Barraco Filosófico. Para a Rádio Madalena vai o áudio, para o canal Filosofia em Movimento vai o vídeo. E hoje quem vai armar o barraco para a gente é a Marina Souza. E o tema do barraco dela é Em Busca dos Corpos Reais, do queer você tem medo. Antes da gente começar o barraco, eu quero fazer a divulgação do lançamento do meu novo livro, que é este livro aqui, O Legado do José Ângelo Gaiarsa, que faria esse ano 100 anos, se estivesse vivo, né? Ele morreu há 10 anos atrás, com 90 anos. Muito ligado ao movimento contracultural brasileiro, assim, a clínica dele era onde as pessoas que estavam fugindo da ditadura iam buscar ajuda, iam buscar, enfim, um lugar que se respirasse liberdade, criatividade. A gente é colônia, né? A gente identifica pouquíssimo os nossos gênios marginais, né? E o Gaiarsa foi um deles, assim, um deles. Ele começou, gente, nos final dos anos 60, 70, a produzir uma teoria de uma filosofia corpórea, corpada, né? Com base no sistema sensório-motor do corpo humano, pensando com isso as questões da linguagem, a experiência do tempo, a produção do espaço existencial, extremamente genial, super original, claro que com referências, mas assim, fazendo uma coisa criativa, que foi realmente um cara que produziu tese. Enfim, e na televisão acabou sendo muito assim ouvido. Eu faço a apresentação do livro e o último capítulo do livro, eu que organizei, então eu abro e fecho. No meio do livro, pessoas convidadas escreveram sobre a sua experiência com o Gaiarsa. Então, a Monja Cohen foi paciente do Gaiarsa e foi nessa experiência com ele que ela deu a grande virada, né, do rumo da vida dela, que acabou produzindo ao longo do tempo a Monja Cohen que a gente conhece hoje. Fiz uma entrevista com ela que está muito linda. A Regina Navarro Lins, que virou uma referência, assim, né, em termos de referência pop, com todos os livros, com a participação na televisão, sobre essa questão da sexualidade, relacionamento, né? A Regina também, fiz uma entrevista com ela, ela conta como que ela acabou, como que ela ouvia, quando ela era mais nova, coisas do Gaiarsa na TV, no rádio, e aquilo ia mexendo lá no... Imagina, ela era uma moça de Copacabana nos anos 70, né? Então, ela ouvia algumas coisas assim do Gaiarsa e isso dava ideias e elas, enfim, ela teve uma turma assim muito inovadora no comportamento daquela época. E ela acabou ocupando nas mídias o papel que o Gaiarsa ocupava, né? Ela, a pessoa que hoje se procura quando se quer conversar sobre sexo e relacionamento, né? Sexualidade e relacionamento. Enfim, Regina Favre, que é uma psicoterapeuta, também introdutora dessas práticas corporais em diálogo com a psicanálise. Tem o filho dele, o Nadish Gaiarsa, que também escreve, o André Gaiarsa, sobrinho psicanalista, o Fábio Landa, um psicanalista, Deise Souza, socióloga, Pedro Prado, que é o cara que introduziu o Rolfing no Brasil. O Pedro começou esse trabalho com o corpo com o Gaiarsa, nos grupos do Gaiarsa. E quem mais? E o Dárcio Valente, que é um amigo querido, foi muito amigo do Gaiarsa, talvez o melhor amigo, meu amigo querido também, e é um psicólogo haitiano do Rio e que faz um capítulo explicando as ligações, né, do Gaiarsa com esse universo da psicanálise haitiana. Enfim, gente, só estou apresentando o livro para dizer para vocês que eu estou muito contente com esse livro. Você pode comprar no site da editora Sumos. Coloca lá, O Legado de José Ângelo Gaiarsa, editora Sumos. Já vai direto para o livro, preços acessíveis. Então, é isso, gente. Tá? Então, só comemorando esse aniversário, né, com este livro. Então, tá. Parabéns, Fê. Ai, muito obrigada! Tudo bem. Gente, deu um trabalho, mas foi tão bom fazer, foi tão emocionante, mobilizou tanta gente, os filhos dele, uma neta que acabei encontrando, a gente está fazendo também umas coisas aí, os projetos, então
sabe, mobilizou muita emoção, muita memória, muita coisa mesmo. Foi muito importante fazer esse Eu vou aqui reconhecer a minha ignorância. Eu não sabia quem era. Eu fui pesquisar quando você publicou o livro, eu fui pesquisar. E é isso que você falou mesmo, né, gente? Esse complexo de vira-lata nosso. O programa que eu fiz o mestrado, que é o programa de pós-graduação e integração da América Latina, a gente sempre fica nessa política neocolonial, né? De sempre buscar os nossos autores, trabalhar os nossos autores da América Latina. A gente luta uma questão de identidade latina, sempre, né? O que eu acho muito lindo e gosto muito disso. E autores igual o Mariátegui e outros, que eu não estou lembrada agora. Divulga o meu livro, A Filosofia do Jeito. Manda sobre aí o modo brasileiro de pensar com o corpo. Bom, então vamos dar início então ao Barraco da Marina, né? Depois de ter apresentado o livro, me empolgado, né, com o livro. Marina, você colocou ali no grupo quando a gente estava planejando o barraco que você está de saco cheio disso, né? Do que você está de saco cheio? Porque não tá fácil ser LGBT no Brasil. Acabou o barraco. Acabou o barraco. É isso. Boa noite, gente. Obrigado. Valeu. Eu fico imaginando, Marina, eu como mulher tenho medo quando vejo os vídeos dessas igrejas neopentecostais dizendo que mulher tem que ser submissa ao homem, que mulher não pode estudar mais que homem. Né? Sou casada, tenho um filho, 2 filhos, papá. Então, e já me assusto muito. Uhum. E mesmo assim eu tenho medo. Então imagina quem está totalmente fora dessa lógica heteronormativa, machista e tal, né? É muito difícil. E assim, o movimento LGBT ele é vasto, ele é amplo, ele tem um prisma gigantesco. Eu sou uma pessoa privilegiada dentro desse movimento. Eu sou uma mulher, não sou preta, não sou branca, sou morena, né? Mas se você é trans, se você é uma travesti, se você é preta, o buraco é mais embaixo. Porque as lutas são outras também, né? Então, não é moleza, não. Eu acho o máximo, assim, as pessoas que podem dar a mão no shopping. Eu gostaria muito de poder fazer isso, eu não consigo. Eu estava até comentando isso com a minha esposa. A gente se priva tanto de se beijar e de ter qualquer demonstração de carinho fora de casa, com medo, que quando a gente está em casa, a gente esquece. A gente tem muito esse contato físico do abraço, mas a questão do beijo em casa é um exercício nosso, porque a gente se priva tanto na rua com medo de alguma coisa, que a gente internaliza isso também para casa. Marina, deixa eu falar para o pessoal. Gente, a Marina, ela fez um mestrado discutindo essa questão queer, tá? Daqui a pouco ela vai trazer para a gente toda uma bibliografia, né? Então, o que você podia explicar para as pessoas, afinal, o que é discutir gênero? E por que não existe ideologia de gênero? Aliás, se existe alguma, é a machista. Isso é uma coisa usada, um discurso da ideologia do ódio, usado muito nas igrejas, em algumas igrejas, eu não quero generalizar, tem igreja que é séria, e usada por essa política olavista, bolsonarista, e que tenta enfiar isso na cabeça das pessoas, porque o discurso de ódio é isso, é um discurso, ele é rápido, rasteiro, simples, ele é muito polarizado, ou é certo ou é errado, ou você está comigo, ou você é meu inimigo, ou você está a favor do Brasil, ou você está contra o Brasil, e aí você vai fazendo essa programação mental, quase uma coisa de gado no matadouro, assim, essa coisa robótica, e as pessoas vão comprando essas ideias, e aí não há Cristo que faça, literalmente, não há Cristo que faça as pessoas acreditarem que não. Falando nele, isso não existe, nós não somos monstros, nós não queremos dominar o mundo, nós só queremos respeito. Porque cada vez é mais necessário que a gente debata essas construções morais sobre corpo e sobre sexualidade. De onde isso vem, para quem que isso vem e qual que é o intento disso. A própria palavra queer, ela surge de uma forma pejorativa para designar os LGBTs. Significaria esquisito, estranho. E aí o movimento pega isso e subverte, faz disso uma palavra de luta, de resistência. E daí vira teoria queer. Nós somos esquisitos, nós somos os estranhos. E você naturaliza o termo quando você explica uma teoria a partir disso. Assim como sapatão é viado hoje, para quem é sapatão, para quem é viado, não é pejorativo. Uma pessoa lá
que depende da forma que ela fala, você vê também que não é pejorativo, porque o próprio movimento incorpora isso e faz disso resistência, né? Eu acho interessante também a gente trazer alguns dados que talvez para nossa bolha sejam dados mais do que batidos, mas tomara que esse vídeo alcance pessoas que talvez nunca escutaram falar sobre isso, porque é isso que é interessante. Então, você que está assistindo aí, leve esse vídeo para uma pessoa que você acha que pensa completamente o oposto de você, porque é só assim, escutando o contraditório, que a gente forma pensamento. Segundo a ANTRA, o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Isso não pode ser naturalizado, isso não pode virar uma coisa que a gente fala e não percebe mais, assim como o número de mortes do Covid, que infelizmente ficou naturalizado. Eu vou repetir, o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Isso é grave pra caramba. Nesse país que as pessoas acham que é um país que é muito democrático, que tem liberdade de expressão, é uma loucura. O Brasil concentra 82% da evasão escolar de travestis e transgêneros. 82% dessas pessoas não conseguem concluir a escola por bullying, por homofobia, por LGBTfobia, por transfobia. No país, a permanência de um travesti no ambiente escolar, de uma travesti, desculpa, no ambiente escolar, limita-se a uma média de 4 anos. A maioria das mulheres, das travestis, são prostitutas, porque não conseguem, 90%. Porque não conseguem outras oportunidades de emprego. A maioria das pessoas trans não vive até os 35 anos. Isso é uma loucura. Então, esse discurso de ódio contra a população LGBT, ele mata. E não é só um discurso, ele mata. Ele mata e elimina as oportunidades de emprego. Quantos médicos, doutores, idosos trans nós conhecemos? Que realidade das pessoas trans que nós conhecemos? Quantas pessoas trans você conhece que não são... Quantas mulheres travestis que não são prostitutas? Isso é seríssimo. Eu sou do tempo em que as políticas, em que essa discussão, essa desconstrução do preconceito contra homossexuais começou na escola por causa do sofrimento das crianças homossexuais ou transgênero na escola. Foi por isso que começou. As crianças as crianças se matavam, as crianças não queriam mais ir para a escola, os adolescentes abandonavam a escola, então foi por causa disso que se começou a tentar desfazer o preconceito. Para minha surpresa, de uma senhora de 53 anos, na medida em que o tempo foi passando, eu comecei a ouvir que se tratava de de uma ditadura gaysista, que se tratava de fazer todas as crianças virarem homossexuais. Assim, do nada caiu esse discurso na nossa cabeça, quando era o contrário disso, era lutar contra essa realidade. Esses livros explicando essas políticas na escola, era para tentar evitar que as crianças se matassem, ou que largassem a escola. De repente, virou, vamos destruir a família, na boca dessas pessoas que usam o medo para prometer a salvação. Alguém mais aqui acompanhou essa virada? É uma coisa assim que foi assustadora para quem tem a minha idade. Eu tive contato com isso pouco antes das eleições, que eu vi que veio essa avalanche. E mesmo essa questão dos travestis, eu quero que vocês procurem uma entrevista que a gente fez com a Zazá, candidata a vereadora agora, né, por São Paulo. E a Zazá foi uma das pessoas que participou daquele projeto de oferecer bolsa de estudo para que os travestis transexuais se mantivessem na escola. Por causa disso, por causa da evasão escolar. Quer dizer, essas pessoas não são transexuais porque decidem enfrentar o mundo por um capricho. Essas pessoas sofrem perseguição, elas saem da escola, elas são abandonadas pela família e não conseguem deixar de ser quem elas são. Ponto. Então, teve essa política maravilhosa, emocionante do governo Haddad, que era uma bolsa para que os travestis concluíssem o ensino médio, para que os transexuais concluíssem o ensino médio. E ela participou desse projeto. Está lá a entrevista no canal com a Zazá. Procurem lá aqui no canal, né? E o que foi virando isso na boca dessas pessoas? Ideologia de gênero. Não, bolsa travesti, para continuar, para não ter que trabalhar.
É bolsa para o travesti não trabalhar, ficar Sim. rodando bolsinha e ficar ser vagabundo. Esse é o nível de sensibilidade dessas pessoas que falam em nome de Deus. São sequestradores de Deus. Eu vejo as estruturas de poder sempre. O que é o conservadorismo, né? É você conservar essas estruturas de poder. Agora, aquela que se demonstra agressiva por revidar aquilo que ela está sofrendo, aí ela é violenta e ela tem que controlar a agressividade dela. Quanta gente a gente não escuta ainda, né? Prefiro ter um filho, sei lá o quê, do que ter um filho que seja gay. Né? A gente sabe que... O presidente, o atual presidente disse isso. O próprio presidente. Ele falou que tem uma desvalorização imobiliária, que ele, por exemplo, não queria morar no mesmo apartamento, no mesmo prédio que com um casal de gays, porque isso desvaloriza o imóvel. Eu tenho tanto medo, que eu não tenho demonstração pública de carinho. Às vezes que eu tive, eu recebi olhares, e isso foi suficiente para nunca mais fazer. Porque é muito louco isso, né? Que São Paulo tem a maior parada LGBT, mas a situação lá é complicada. E Minas Gerais é uma coisa muito, muito conservadora, né? Um estado muito conservador. Então, a tradicional família mineira, ela é avassaladora, e ela é avassaladora na vida de muita gente LGBT. Eu só ia falar, eu tenho família por parte da minha mãe que é mineira, e minha mãe foi mãe solteira muito nova, aos 23 anos. Uma tia, ela disse que eu era má influência para a filha dela, eu só tinha 10 anos de idade, por ser filha de mãe solteira. E que no discurso da ONU do Bolsonaro, quando ele fala de cristofobia, ele não fala de um tipo de perseguição que os cristãos sofrem no Brasil, porque isso não existe. Não há cristofobia no Brasil. Porém, eu vejo como uma associação direta a grupos que questionam essa moral hipócrita, essa demagogia de certos grupos religiosos que têm como objetivo depreciar, desqualificar ou marginalizar esses grupos sociais, dizendo que eles são perseguidos. A partir de qual argumento, de qual perspectiva? Alguns protestos que são feitos usando alguns símbolos religiosos, aquela parada gay, onde tinha a performer que estava caracterizada de Jesus Cristo, né? E aí também a peça de teatro, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo, acho que era isso, né? Que também trata desses assuntos e que só polarizou mais a discussão no sentido de nós contra eles, ou seja, nós que estamos tentando salvar as crianças de todo o mal que essas pessoas representam, né, estamos sendo atacados de forma muito nociva por essas pessoas, porque essas pessoas querem implantar um regime, essas teorias da conspiração que eles inventam, grupos de feministas que eles também associam, que são mulheres que têm problemas com a própria sexualidade e não reconhecem a sua característica cis, né? o seu eu não sei como é que eu falo agora. Como é que é? Cis, por exemplo, eu sou lésbica e sou cis. Cis é quando você nasce você não tem problemas com a sexualidade, tipo, o mundo designou que ter vagina significa ser mulher. Uma mulher cis é uma mulher que nasceu biologicamente mulher e se reconhece como tal. Exato. Cis tem a ver com se reconhecer com a sua... Não tem a ver com orientação sexual, tem a ver com identidade de gênero. Qual é o oposto disso, Marina? É o trans. Trans. Uhum. Trans é a pessoa que não se reconhece com o sexo que disseram que ela deveria ser. Então, se nasce com pênis, tem que ser menino. A pessoa que tem pênis, mas se reconhece como menina, é uma mulher trans. Ela pode ser heterossexual, ela pode ser homossexual, ela pode ser pansexual. Orientação sexual não tem relação com identidade de gênero, são coisas diferentes. Tem também a não binariedade, que aí não se identifica, né, com nenhum gênero. Bem, aí só concluindo, eu acho que esse último estágio, com uma fala dessa magnitude
aí no discurso de abertura da Conferência da ONU, eu acho que pode começar, a partir desse discurso do Bolsonaro, uma perseguição aos grupos LGBTQ+, aí, que tem atuado no país, né? Só lembrando, reforçando que essa questão de tirar o preconceito em cima disso foi para proteger pessoas que sofriam no mundo machista, autoritário, heteronormativo. Começou assim. Dá muita raiva quando você fala assim, tô de saco cheio, Marina. Dá muita raiva mesmo, que agora essas pessoas vêm dizer que ditadura gaysista, caraca, mano, estou falando de pessoas que estavam se matando e a gente não queria que aquelas adolescentes, que aquelas crianças, que aqueles adultos se matassem ou fossem mortos. O problema era esse. Tem nada a ver com ditadura gaysista. É porque esse discurso de ódio, que é um discurso de ódio muito bem executado pelo governo e por algumas igrejas, eles lutam com moinho de vento, eles lutam com o inimigo imaginário. Então, se você fala que a partir da igreja, ou que a partir do movimento da igreja, ou que a partir das políticas do Bolsonaro, acabou com a ideologia de gênero nas escolas, ninguém mais, não existe mais mamadeira de piroca, e que os gays agora estão quietinhos no seu canto, sabendo que eles não podem implementar uma ditadura gaysista, você encurte na cabeça dessas pessoas, desses fiéis e desses robôs, que deu certo, que Deus está com eles, porque nada disso aconteceu. Mas é óbvio, isso não ia acontecer nunca, isso é uma mentira. Então, lutar contra inimigos imaginários faz parte do discurso de ódio. Isso não é uma coisa inocente. Quando a gente vê essas coisas absurdas, isso tem uma função cerebral na cabeça dessas pessoas, sim. E a ausência daquilo que eles temiam que podia acontecer faz eles se fortalecerem enquanto povo de Deus, para enfiar gente lá no Congresso, que é essa bancada evangélica maluca. Isso não representa todos os evangélicos, eu quero deixar isso aqui claro. Eu queria saber se você poderia falar alguma coisa para nós sobre algo chamado Operação Tarântula. Eu acho que aqui do estado de São Paulo, que foi implementada em 87, que foi, se eu não me engano, o direcionamento da polícia para caçar pessoas trans, porque eles diziam que as pessoas trans eram as responsáveis pela epidemia de AIDS. Eu acho que você deve saber que nos anos 80 a AIDS teve um boom, né? Porque era o início da doença, etc. e tal. E aí o Estado, e aí acho que na minha fala eu quero reforçar isso, e você já deixou claro também, mas eu quero reforçar, o Estado brasileiro ele tem essa insistência de tornar legal, de dar vestes de legalidade para esse tipo de coisa, né? Para ações contra pessoas gays, lésbicas e etc. E essa Operação Tarântula foi mais uma iniciativa do Estado contra essas pessoas. Não, o que eu sei é que nos anos 80 a palavra gay era tão estigmatizada porque foi ligada diretamente a ser alguém que está perpetuando a AIDS, que as pessoas preferiam ser chamadas de andrógena. O termo androgenia surge aí muito como um disfarce, porque era mais aceitável você... Gay era uma palavra maldita, era nitidamente atrelada à AIDS. Então, o termo androgenia cria muita força aqui no Brasil como uma forma de escamotear. São coisas completamente diferentes, né? Mas muitos gays usavam dessa terminologia nessa época como uma forma de segurar menos a pancada, assim. Mas isso não precisa ir na década de 80. A Ana Paula Valadão aí viralizou um vídeo dela de 2016 que ela fala isso. A Ana Paula Valadão é uma pastora de uma igreja enorme, tá? Para quem não sabe. Ela fala isso, que o homossexualismo é uma coisa tão errada que foi ele que causou a incidência da AIDS no mundo. Isso viralizou há pouco aí, entendeu? Como se só, né, a comunidade LGBT tivesse AIDS, né? Ninguém mais pega, não. Anticientífico, né? Quer dizer, vai passar por cima, inclusive, dos dados científicos, né? Tudo, para mim, passa pela relação de poder, né? Então, as pessoas que são gays, que são diferentes. Eles não têm controle sobre elas contestam a estrutura deles, elas contestam o poder, a dominação deles, então essas pessoas não servem, vamos eliminá-las. A teoria queer, ela foi sedimentada, ou seja, ela virou uma teoria na década de 90. Tem vários autores queer, mas a Judith Butler meio que virou assim a que sedimentou com problemas de gênero.
Mas o movimento queer é anterior a isso, porque a vida acontece antes da academia, né? E a vida acontece, a academia vai lá, observa e meio que faz uma teoria sobre aquilo. O que é a teoria queer? A teoria queer nada mais é, de forma muito rasteira e rasa, porque é impossível. São vários teóricos queer, há divergência do próprio movimento, mas é que a heteronormatividade, ou seja, ter a heterossexualidade como uma norma, como uma regra, como uma condição natural e biológica, é uma construção social, cultural, assim como todas as outras construções que nós fizemos. Porque a biologia, um homem com pênis e sentir atração por uma mulher com vagina é uma construção da sociedade. Existem inúmeras outras configurações que devem ser contempladas também. Então, a teoria ela não inventa a roda, ela fala o que acontece. Né? Então, quando vem esse discurso de que não, isso não existe, é simplesmente negar a realidade, porque a realidade é essa. É como se não existe sexualidade fora da reprodução, né? Então, se for assim, então quem é estéril não pode transar, né? Porque quando alguém vem com uma indagação tão cretina, a minha resposta tem que ser cretina igual. Então, só transa quem é fértil? Ou quem não quer ter filho? Não vai transar nunca. Quem não quer ter filho não pode transar, porque se a reprodução está atrelada, né? Então, a teoria queer é basicamente, assim, de forma rasteira, isso. A heteronormatividade é uma performance, assim como qualquer outra performance. Isso dentro de uma linha da teoria queer, não é todas que falam isso. E a Butler, ela cutuca, ela fala, não é só o trans ou a travesti que se performatizam, não. Todos nós estamos nesse movimento. E qual heterossexual, qual machão escroto brasileiro, eu brinco com o macho escroto brasileiro, qual macho escroto brasileiro que quer questionar a sua sexualidade, que quer botá-la em xeque? Então é mais fácil você negar que isso existe do que questionar a sua sexualidade. Né? Quando a Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, fala que não se nasce mulher, torna-se, ela fala que o fato de você nascer com uma vagina não te faz mulher. O que te faz mulher é o que o patriarcado e o machismo faz com você. É a relação do outro que te faz perceber qual que é o seu lugar. No português, qual que é o tamanho do meu quadrado. Porque se você nasce numa sociedade patriarcal e machista, é esse olhar desse outro aqui entendido como machismo, como patriarcado, que te faz saber o que cabe e o que não cabe a uma mulher, o que convém e o que não convém a uma mulher. Portanto, o gênero é uma construção social. Você aprende a ser daquela forma. Você aprende que menina gosta de rosa e menino de azul. São questões. A minha sobrinha gostava de Ben 10. Até que ela aprendeu que não podia mais gostar de Ben 10, que tinha que gostar de rímel e de batom. Né? O gênero é fruto de um produto histórico. Eu queria falar para o pessoal que está ouvindo a gente na Rádio Madalena ou vendo a gente no canal Filosofia em Movimento, procurar um outro barraco que foi armado pelo Apolo, que chama Masculinidade Ressignificada, que ele trata disso, né? De como que é difícil para os homens abrir mão do poder dessa identidade patriarcal de gênero, né? Porque esse homem também ele é performado para controlar, né? Para controlar o poder, e aí tem toda uma série de consequências e de estruturas sociais para justificar esse poder e para manter esse poder, né? O Apolo fez um barraco sobre isso. Eu acho que a teoria queer ela é tão atacada porque ela problematiza a aparente normalidade da heterossexualidade. Quem é regra não gosta de ser questionado. E isso serve para qualquer outra questão. Quando o movimento feminista não é entendido, é porque é muito cômodo não ser entendido se você está na posição de algoz. Né? Então, a heterossexualidade não quer ser questionada, assim como a branquitude não quer ser questionada. Né? Esse movimento. A Berenice Bento, trazendo aqui uma teórica brasileira, num livro Transviado, Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos, ela põe em xeque o caráter universal dos direitos humanos. Quando ela pergunta no livro dela, no livro de 2017, na página 24, quem tem direito aos direitos humanos, o que ela está querendo perguntar é o seguinte: quem é considerado humano? Porque a humanidade, segundo ela, e o ser humano não são evidentes. Quando se mata uma travesti, abre aspas, a motivação do crime está na negação daquele corpo em habitar o mundo humano, que é dividido entre homem, pênis e mulher vagina.
Problematizar a compreensão do que seriam direitos humanos é pôr em evidência uma guerra que é travada todos os dias por seres que estão fora da festa celebratória da humanidade. A humanidade não está pronta, ela é um projeto racializado, generificado e sexualizado. Ou seja, ela é um projeto que depende da cor da sua pele, do sexo que você nasce, do sexo que você se identifica, do gênero que você se identifica, e se você é mulher ou homem. Portanto, algumas pessoas são mais humanas do que outras. Alguém tem alguma dúvida quando viu aquele mendigo gato que viralizou na internet, porque era um mendigo de olho, um morador de rua branco de olhos verdes, e que ele viralizou? Por que aquele mendigo viralizou e nenhum outro mendigo preto viralizou igual? Porque aquele mendigo branco é mais homem, é mais ser humano, é mais humano do que um mendigo preto, que a sociedade invisibiliza. Preto, viado e LGBT nesse país são considerados menos gente do que gente branca e gente hétero. Daí chamá-los de minoria, né? Daí chamar de minoria. Que minoria? Minoria em que sentido? Só se for minoria de poder e status, né? Uhum. A Jaqueline de Jesus, que é uma pesquisadora, professora trans e preta, ela fala que a pauta trans no Brasil e a pauta das travestis está muito mais próxima da pauta do movimento negro do que da pauta do movimento gay e lésbico. Porque enquanto os gays e os lésbicos estão lutando por direitos iguais, assim como o movimento feminista, quando eles lutam, por exemplo, por casamento e por adoção, e enquanto o movimento feminista luta, por exemplo, dependendo do movimento feminista, no movimento feminista branco, vamos fazer um recorte. Enquanto o movimento feminista branco luta por salários iguais, as mulheres pretas, as mulheres trans e travestis, elas lutam pelo reconhecimento da sua humanidade. São coisas completamente diferentes. Eles não conseguem. A Djamila Ribeiro fala que o movimento negro, o movimento feminino, o movimento negro em geral, está a passos luz o movimento feminista negro do que do movimento feminista branco, porque eles estão lutando pelo reconhecimento da sua humanidade. Então, dentro do espectro LGBT, nós temos pessoas lutando pelo reconhecimento da sua humanidade, porque sim, transexual e travesti nesse país é tido como gente de segunda categoria. E tem gente lutando por direitos iguais. Não dá para botar todo mundo no mesmo balaio. Tá, eu tenho 3 pontos que eu considero relevantes no debate público. E o primeiro ponto é a coalizão católico-evangélica. Não é uma disputa católico-evangélica, é uma coalizão católico-evangélica, uma convergência de igual visão no sentido de guerra ao gênero. Um segundo ponto é a intersecção, a imbricação gênero-classe, e não a dicotomia gênero-classe, que inclusive gera uma leitura equivocada nos setores da própria esquerda. E um terceiro ponto é o binômio minorias-maioria. Há diferentes minorias, eu acho que a Marina estava contemplando essa questão, há diferentes pautas de minorias, e há maiorias que são minorizadas. Uma maioria minorizada é a maioria negra, e a outra maioria minorizada é a maioria, as mulheres. Então, a gente tem minorias subrepresentadas politicamente, maiorias numéricas que são minorias políticas. Então, acho que a gente tem que fazer essa jardinagem conceitual. Sobre a coalizão católico-evangélica. Algumas décadas atrás, a Igreja Católica abdicou de fazer um conflito frontal dogmático com o advento das religiões evangélicas, das igrejas evangélicas. E, na verdade, passou a fazer um pacto político em que o núcleo das pautas morais convergem e não divergem. Então, essa guerra religiosa em torno de questões dogmáticas fica num segundo plano, na verdade, interno às igrejas, e elas passam a convergir
em pautas retrógradas, nem são conservadoras, são retrógradas, são de declaração de guerra aberta, e não é de luta, é de guerra, não é de invisibilidade, é de extermínio, é um grau mais avançado nas tecnologias de eliminação. E isso começa com o Papa Bento XVI, como artífice de uma falcatrua intelectual chamada ideologia de gênero, que é instrumentalizada pelos setores evangélicos, católicos e inclusive espíritas para desqualificar modos alternativos de vida e marginalizar corpos dissidentes. Eu acho que uma grande parte dessa discussão é uma galera que fala assim, eu respeito os gays, porque eu tenho amigos gays, mas tem um jeito certo de ser gay, tem um padrão certo de ser gay, tem um padrão certo para lésbica. O gay Então, correto assim, é o que não é feminino, porque não dá para ser feminino. Ser mulher é tão ruim. Exato, o gay correto é aquele gay que você feminino. não reconhece que é gay, né? Você olha, bate o olho e acha que É o gay masculinizado, másculo. Porque a verdade é que essa galera reprimida, eles querem saber como que é isso. Né? Assim, por que homem adora o futebol? Porque no futebol dá para abraçar. Por que adora jiu-jitsu? Porque no jiu-jitsu dá para abraçar. Porque homem também precisa abraçar homem. Homem precisa abraçar homem, mas assim, só pode abraçar, sabe assim, precisa brigar no futebol, as torcidas têm que brigar para ter contato entre homem com homem. Sabe? É homoerotismo, muito disfarçado. A clandestinidade é violência. E tem uma lógica também muito heteronormativa que as pessoas tentam introjetar nas relações de casais homossexuais. Assim, você vê duas mulheres juntas, aí chega um cara e pergunta assim, quem que é o homem da relação? Então, duas mulheres. Ou então, quando tem dois homens, quem que é a mulher? E tem uns gays que acham que porque são ativos, eles não são gays. A teoria queer é exatamente para quebrar as fórmulas, e vocês estão tentando encaixar a gente num monte de fórmula. Isso não existe. E aí Eu acho que hétero é uma minoria. E essa fórmula binária, né? Tem que ser homem, tem que ser mulher. Pronto. Fórmula binária e heterossexual. O Apolo falou a questão aí do padrão do gay, né? O padrão do gay é o gay que não é afeminado, porque ser mulher é muito ruim. Ser mulher é tão ruim que se você for gay, você já é gay, então segura a onda, não vai ser gay mulherzinha. Por que mulherzinha é um xingamento? Porque a nossa sociedade é machista, né? Daí porque corpos reais, né? Corpos reais, corpos de carne e osso, são plurais, são diversos. Não vai ter nenhuma fórmula explicando como é que é isso. Não é um corpo ideal, um corpo imaginário, né? É um corpo vivo. Não é um corpo lá, túmulo da alma, né? Como Platão falava. É um corpo que está aqui em movimento, sentindo, vivendo. É outro rolê, é um outro tipo de entendimento, né? Eu não sei se eu tenho uma pergunta. Na real, eu queria primeiro elogiar a Marina, porque eu achei que foi uma aula a forma com a clareza que ela explicou tudo e trouxe a teoria queer. Eu achei muito massa. Então, primeira coisa que eu queria dizer é que eu achei esse barraco uma utilidade pública nesse sentido. Quando a gente começou falando lá sobre as igrejas e sobre os evangélicos, eu lembro de ter visto um tweet hoje que a galera estava falando que não tinha que ter empatia com o evangélico nesse sentido, porque muitos evangélicos passam por uma lavagem cerebral e eles são muito perigosos, nesse sentido de, tipo, não estou falando todos os evangélicos. É quase como se tivesse com uma programação implantada e eles são capazes de matar, de fato, né? E aí a primeira coisa que vem na minha cabeça é pensar muito sobre o quanto isso suscita de entender o porquê do incômodo dessas pessoas com o corpo. E é um fenômeno que é assustador de ver o quanto que há um desespero de negar que emerge da cabeça dessas pessoas, que é quase como se desse para visualizar a trava, o escudo que essas pessoas criam, assim, e automaticamente elas atacam, pegando aí o subjetivo mesmo, né? O quanto que a sexualidade é um negócio que impacta nesse recalque, de certa forma, que há dos corpos conservadores e que estão dentro dessa programação, ao se depararem com possibilidades, entram nessa quase como se fosse uma cápsula de medo, e aí é tipo negar qualquer coisa que esteja ali na frente, mesmo que o negar deles muitas vezes seja um atacar e matar.
Sabe o que eu acho que rola demais? Eu acho que rola o seguinte, a Bíblia, ela condena várias coisas. Eu não gosto de ir por esse lado, porque, enfim, aí eu vou numa discussão sobre que a Bíblia foi escrita por homens, e aí é outra história. Mas, enfim, tentando entender a cabeça das pessoas que acham que tudo que está na Bíblia é 100% verdade. A Bíblia condena várias outras questões. Várias outras questões. Entendeu? Dependendo da sua religião, por exemplo, você não pode comer carne de porco. Você tem que pagar o dízimo. Quem está pagando o dízimo hoje em dia, gente, com auxílio emergencial de R$600, e o povo todo vai para o inferno? Tem várias Você não pode questões. misturar tecido. Você não pode misturar tecido de roupa. Pois é, tem várias questões. Tem religião, enfim, tem várias questões que a Bíblia condena. Jesus Cristo nunca falou nada sobre a homossexualidade, já começa por aí. Quem falou foi Paulo. Nunca falou nada. Eu escutei isso de um padre. E outra coisa, condena-se várias coisas, mas, segundo, eu duvido dessa estatística, mas 10, 15% aí da população é LGBT. A gente é geni, porque a gente é minoria. Como é que você vai condenar e falar que vai para o inferno quem não paga o dízimo, se a maioria não está pagando? Como é que você vai condenar que quem come carne de porco vai para o inferno se a maioria come? Então, como a gente é a minoria, a gente vira o quê? A gente vira aquele negócio de boxe lá do boxeador, o saco de boxe, que todo mundo vai lá dar uma porrada e vai embora, achando que cumpriu o seu dever cristão, que é mais cristão. O saco de pancada, o bode expiatório. O bode expiatório, porque é uma questão, nesse caso aqui, numérica, nós somos minoria. E aí a maioria que caga regra e que comete várias coisas que são ditas como pecados na Bíblia, se sentem muito confortáveis em nos usar de bode expiatório, porque isso purga essa questão deles de dedo em riste na nossa cara, eles fazem lá a sua meia horinha de falação e saem da igreja muito aliviados, porque estão combatendo o mal. Eu acho que é só isso. Eu acho que se a gente fosse maioria numérica, isso não seria uma questão. Eles iam inventar outra coisa. Aqui no grupo dos barraqueiros de hoje, a gente tem o Natan, que é católico e estudou, conhece bastante da teologia católica. Alguma coisa, é imensa também, né? Mas conhece alguma coisa. O César, que é protestante, também cristão, conhece bastante da literatura protestante, cristã. O que vocês têm a dizer sobre isso? Que é bom, a Bíblia afirma isso. Onde é que ela afirma isso? Em qual texto, em qual capítulo, em qual versículo, quem escreveu, quando escreveu? Né? Levíticos, tem muito. Isso, e quando você começa a fazer essas perguntas, o que está afirmado lá começa a ser contextualizado. A leitura de um texto bíblico é diferente do estudo de um texto bíblico. Né? Eu tratei desses dois temas num vídeo na universidade, promovido pela professora mesmo, para poder, por exemplo, desbancar o que o Bolsonaro quer dizer com "e conhecereis a verdade vos libertará". Né? Ele tira completamente do contexto, faz com essa frase o que ele quiser, e que é uma coisa leviana, barata, rasteira. Então tem uma base razoável para fazer esse tipo de afirmação. Uma frase solta do tipo, a Bíblia condena os gays. Eu, particularmente, nos meus estudos, nunca vi nada sobre isso. Né? Eu não entendo nada disso quando eu leio a Bíblia hebraica ou quando eu leio algo sobre Jesus. Levíticos é o Antigo Testamento, não é, Natan? Exatamente, é um livro do Antigo Testamento. Aquela passagem que toda pessoa fundamentalista cita, que um homem que deitar com outro homem, como se fosse mulher, estará cometendo pecado. Está em Levítico. O Antigo Testamento, até onde eu sei, foi revogado por Jesus Cristo. Então, no cristianismo, a gente vive sobre, quem é cristão, sobre o Novo Testamento. Então, você não pode usar um texto que está no Antigo e fazer dele lei. Porque existem outras coisas lá, como, por exemplo, não comer carne de porco, que católico e evangélico comem. Não é isso? Eu diria o seguinte, eu acho que esse é o ponto mais importante que você traz, que a gente não tem que ficar pegando o texto bíblico ou qualquer outro texto e ficar tentando encaixar a nossa vida num texto, né? Porque a vida ultrapassa esse texto. E quando eu leio os textos bíblicos desse tempo todo que eu estudo, não é assim que eu experimento, né?
Não é um texto que fecha o meu horizonte e fecha os meus ouvidos para o tema, por exemplo, que você está trazendo agora. Então, César, o que você vê no meio que você frequenta? Uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, Bolsonaro não é cristão, de forma alguma, nenhuma perspectiva possível, né? Ele usa os evangélicos como massa de manobra, e ele faz isso de caso pensado, porque o Bolsonaro ele não abraçou a igreja reformada, ele abraçou a igreja neopentecostal. E os neopentecostais já hoje se consideram a igreja salva, a igreja verdadeira, todos os outros estão condenados. Então, há aí esse componente político, que eu diria, não é um componente religioso, é um componente político que está muito vivo e está sendo instrumentalizado pelo Bolsonaro, mas ele já está largando, porque ele já viu que não funcionou muito bem, dar ajuda financeira para os pobres funciona melhor, e ele está virando o canhão dele para outro lado agora e está deixando os evangélicos de fora. Por aí você já percebe que o vento bate e muda os rumos da política conforme a necessidade política que a pessoa tem. Como ele não é cristão, ele não tem problema nenhum com isso, né? Agora, indo para a parte da Bíblia, vocês falaram, muito bem falado aí, a condenação da Bíblia a respeito da homossexualidade está em Levítico 18, 22. Não vejo como que a gente possa querer que uma Constituição de 2.000 anos atrás ainda valha nos dias de hoje, sobre qualquer aspecto, até porque 2.000 anos. Tem muito mais que 2.000 anos, tem Jesus. É 4.000 anos. Né? Levítico é uma legislação de 4.000 anos. E esse conceito não passa no prisma de Jesus. Vai falar, mas Paulo falou. Olha, Paulo não é Jesus. Eu sei que eu estou sendo meio herético aqui, mas eu não sou um paulino, eu sou um cristão, e o que Paulo diz ou deixa de dizer só faz significado para mim se estiver de acordo com o que Jesus disse. Gente, só para lembrar, hein? Paulo não é Jesus, ou seja, o véu na cabeça da mulher sendo submissa ao homem cujo véu é Deus, é conversa de Paulo. Então a gente pode dizer assim, Paulo não é Jesus, estou fora desse mandamento. Porque sabe o que mais me revolta? Me revolta muito que os cristãos ficam fazendo, sabe, papel de... porque eu ouvi um cara que é um pastor batista, que fazia doutorado lá no Unicamp quando eu estava lá, e aí ele disse assim, é que esses caras têm uma função de levar o nome de Jesus, né? Então eles ficam na deles para não ofender o nome de Jesus, entendeu? E deixa suas igrejas fazerem isso. Você está deixando eles pregarem a violência porque você não quer atacar quem também propaga o nome de Jesus? E propagando a morte? Você está louco, cara? Eu fico muito revoltada, porque se os evangélicos, se os cristãos fossem para cima, dizendo, olha, isso aí não representa o cristianismo, já aliviava bastante para cima da Marina, entendeu? Para a vida da Marina e de todas as pessoas como ela. Mas eles ficam discretinho. Aí a gente que não prega, né? Que não é... Sim, a gente é cristão de formação porque todos somos, né? Todos fomos criados na cultura cristã, mas eu não frequento nenhuma igreja, então eu não carrego essa coisa de ser uma cristã, né? Porque frequento, porque não sei o quê. Eu que tenho que falar. Eles falam, mas então você não é cristã, claro, você está batendo no cristianismo. Não, cristãos têm que fazer o que Jesus fez contra a tradição dele. Que é isso que você está falando, né, César? Jesus fez isso, se arriscou para dizer aquilo ali está errado. Apedrejar a mulher está errado. Então, que digam os cristãos hoje, apedrejar as pessoas, os homossexuais está errado. Os transexuais está errado. Foi o que eu falei, são covardes. Exato. Por isso que eu estou aplaudindo o que você falou. Por isso que eu me empolguei e estou reforçando. Bom, vai, Paula. Vamos de treta. Eu sou contra a família, queria deixar claro aqui que eu sou contra, acho que tem que acabar. Principalmente por causa do significado etimológico da palavra família, que eu vou ler aqui para vocês. O termo família é derivado do latim famulus, que significa escravo doméstico. Esse termo foi criado na Roma Antiga para designar um novo grupo social que surgiu entre as tribos latinas, ao serem introduzidas à agricultura e também escravidão legalizada. Então é isso, você que tem uma família, você tem um conjunto de escravos, parabéns.
Você leu a E origem é do bom Estado só da distinguir, né, assim, que uma coisa é cuidado das pessoas, cuidado de criança, outra coisa é esta instituição da família fechada no grupinho, que ficam ali se matando e tudo por nós se matando, né? Uma coisa, né? Mano, família só tem treta. Eu nunca vi família não ter treta. Porque o quê? O que acontece? Esse inferno dessas instituições que criam na nossa cabeça fazem a gente achar que a gente, por compartilhar DNA com as pessoas, até porque isso é uma ilusão, porque a gente compartilha DNA, enfim, com não só com as pessoas que a gente considera parente, aí a galera fica frustrada, cheia de trauma, cresce com trauma e vai fazer o quê? Vai bater nos outros na rua. Não, só tem que explicar que essa instituição da família é uma coisa, pai e mãe ou adultos responsáveis pelas crianças é outra, amamentar é outra, dar amor é outra, só para não dizer que estão destruindo as crianças, não, somos muito a favor vão ficar todo mundo amor. abandonado. Não se trata disso, é repensar esta estrutura da família. Imagina. A gente é a favor do amor, a gente é a favor do cuidado, gostamos de criança, queremos ver todo mundo crescendo sem traumas, bem, amando uns aos outros. E por isso que eu gosto da concepção da filosofia indígena, que eles entendem que é preciso de uma aldeia para cuidar da criança. Eu acho que toda a sociedade deveria se responsabilizar pelos cuidados com as crianças, né? E a gente já falou aqui em outros barracos o quanto muitos pais são negligentes com seus filhos, né? Para trazer uma outra definição que eu gosto muito de família, porque desse tipo de família a gente gosta, é uma frase do Lilo e Stitch, que é um desenho, que o Stitch fala: Ohana quer dizer família, e família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Nunca abandonar ou esquecer. E o Stitch é um bichinho, ele é um extraterrestre, e ele se torna a família da Lilo, que é uma humana. E eles não têm DNA compartilhado. Olha que interessante. Jesus era top. O que acaba com Jesus é o fã do Jesus. Jesus gosta. O fã-clube gosta. Bom, é bom lembrar que a Sagrada Família é uma mãe solteira, um filho que não tem pai, né? E um pai adotivo. É verdade. Jesus, ele era contra a cultura, né, velho? Totalmente contra a cultura. Contra a cultura. O era um revolucionário. Era um revolucionário. Jesus era de esquerda, né? Com certeza. Claro. É lógico. Jesus metia o louco. Falava, vocês estão contra isso daqui, vocês estão oprimindo essa pessoa aqui? Peraí. Era total de banqueiro. Isso ninguém fala. Jesus só saiu para bater nos outros quando era banqueiro. E não fundou nenhuma igreja. E só bateu nos banqueiros, que nem disse a Paula. Não, ele bateu nos sacerdotes, não foi nos banqueiros, foi nos sacerdotes. O templo era a casa do tesouro. Aí, os banqueiros. Aí, que lado que você quer estar? No anticristo, há uma negação dessa imagem de Jesus, né? Eu queria agradecer a todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Foi muito importante esse barraco para mim. Foi importante mesmo. E, por fim, uma coisa que eu acho interessante, que a palavra alegre também é outra palavra que tinha um tom pejorativo. Fulano é alegre. Queria dizer que ele era gay, né? E, poxa, eu acho um máximo essa palavra, porque alegria é um ato de coragem. E se tem uma coisa que a gente faz enquanto LGBT é fazer revolução com alegria, que diga aí a parada gay. Né? Não é fácil fazer revolução com alegria, mas a gente tenta, porque tristeza é coisa de bolsominion, entendeu? E acabei. Muito obrigada, Marina, pelo barraco que você armou para a gente hoje. Acho que é muito importante você trazer também a questão da teoria a partir da tua experiência, né? Não é uma pessoa só falando de um sistema teórico sistematizado num livro, mas dizendo da experiência. Então, isso é muito importante, né, para a gente. Obrigada a todos os barraqueiros de hoje. Vou dizer o nome de todos: a Paula Fê, Perana Bueno, Marina Souza, Natan Bastos, César Silva, Paulo França, Alessio Souza e Cris Oliveira, e eu, Fernanda Carlos Borges. Muito obrigada a todos que assistiram o nosso barraco até o fim. Deixem seus comentários, se estiverem assistindo no canal Filosofia em Movimento. Curtam e compartilhem para deixar o nosso vídeo mais visível, porque é assim que funciona, né? Quanto mais curtida, mais comentários, mais o YouTube disponibiliza os vídeos nas buscas. E para quem está ouvindo o nosso áudio na Rádio Madalena, muito obrigada pela sua audiência.
Então tá. Tchau, né, gente? Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Obrigado. boa Valeu, noite. Marina. Marina. Valeu, Beijo. gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Valeu. Barraco Filosófico. O Barraco Filosófico é um projeto do Grupo de Filosofia em Movimento. O grupo se prepara estudando conceitos e temas da área de filosofia e ciências humanas ao longo de muitos meses e depois vai para a rua se disponibilizar para conversas a partir de questões reais trazidas pelo público que senta para conversar com a gente. Ao longo da pandemia não conseguimos mais fazer as intervenções de rua, mas conseguimos esse espaço maravilhoso na Rádio Madalena, onde nós conversamos entre nós mesmos. Estamos gravando pelo Zoom, esperando que em breve a gente possa retornar para as ruas para conversas presenciais. Sejam muito bem-vindos ao nosso Barraco Filosófico.